Você já sentiu o peso de um mês que se arrasta? De um ano que parece não ter fim? Sabe, quando a esperança começa a se desgastar, e a pergunta até quando? Ecoa na sua alma. Eu estou aqui para te dizer que essa pergunta tem uma resposta, e ela não está escondida em algo complexo, mas sim em um dos mistérios mais profundos do calendário. Existe uma unção específica para um mês, e esse mês é setembro, o 9º mês do ano, mas o 7º mês sagrado no calendário divino. Um número de perfeição, de alianças e de novas sementes que brotam no tempo de Deus. Eu sei que muitos de vocês chegaram a este vídeo carregando o peso de um agosto que foi pesado, de um julho que trouxe lutas inesperadas. Talvez a sua batalha não seja de meses, mas de anos, de uma espera que se tornou cansativa. Você pode ter se sentido esquecido, desiludido, como se todas as suas orações não estivessem sendo ouvidas. A frustração com o que não deu certo, o medo de tentar de novo, o cansaço na alma, tudo isso é real. Mas por um instante, prepare seu coração, porque a revelação que está prestes a entrar nos seus ouvidos não é apenas mais uma palavra de fé. É uma chave específica para um portal de bênçãos que se abre agora. E essa chave foi feita sob medida para você. Enquanto milhões de pessoas passarão por setembro sem perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, sem se conectar com essa unção de virada, você foi direcionado para este canal. Não por acaso, mas porque Deus tem uma palavra urgente e profética para o seu coração. Ele está dizendo agora mesmo, em um sussurro que toca sua alma. Este é o mês do seu jubileu secreto, da sua restituição em dobro, da sua chuva tardia. Prepare-se, porque o que aconteceu em agosto e em julho foi apenas a preparação, o tempo de semeadura em terra seca, para o que vai se manifestar agora em setembro. Nos próximos minutos, vou te revelar 8 segredos bíblicos que provam, sem sombra de dúvida, que o seu mês de virada chegou. Enquanto eu me preparo para te dar a primeira lição, eu quero que você faça algo que tem um poder profético gigantesco. Vá nos comentários e declare com toda a sua fé: setembro é meu mês de vitória. Declare isso para que o mundo espiritual ouça, para selar essa palavra na sua vida. E se você ainda não faz parte desta família de fé, que usa este canal como sua fonte principal de alimento espiritual, clique no botão de se inscrever para não perder a sua porção diária de maná. Siga-nos, porque o que Deus vai fazer em setembro é tão grande que vai apagar da sua memória todas as lutas do passado. É a hora de você virar a página, de reescrever sua história. Deus não está apenas te dando uma bênção, Ele está inaugurando uma nova temporada, uma nova estação de milagres. Aquele clamor silencioso do seu coração, aquele choro escondido, Deus ouviu. E Ele está te chamando para um mês que vai além da matemática. É um mês de sobrenaturalidade, onde as promessas que pareciam adormecidas serão despertadas. Setembro é o mês em que a sua história de deserto se encontra com a sua história de colheita. É o tempo de dar um basta no que te atrasou e de dizer sim ao novo. Você está pronto para receber a sua porção? Setembro não é um mês qualquer. Ele é, no calendário de Deus, um portal sagrado. E para entender o que está prestes a acontecer na sua vida, é preciso mergulhar no seu significado mais profundo. Setembro é o 7º mês do calendário judaico, chamado Tishri, um mês de festas solenes, de um alarme espiritual que ressoa nos céus e na terra. A primeira festa é a das trombetas, o toque do shofar que marca um novo ano, um novo ciclo. É um chamado de Deus, alto e claro, que declara: o velho ficou para trás, um novo tempo está começando agora. E se o seu coração está cansado, é porque o toque da trombeta de Deus está convidando a sua alma para uma nova temporada. Uma que não se baseia nas suas forças, mas na força e na graça dele. Depois da festa das trombetas, vem a festa da expiação, o dia em que todas as dívidas são perdoadas, as falhas são apagadas e o altar é limpo. É o momento onde os céus se curvam para perdoar e restaurar tudo que foi quebrado. E se em agosto você carregou culpas, erros e arrependimentos, saiba que setembro está chegando com a unção de uma expiação divina, que não apenas perdoa, mas restaura sua identidade e o seu relacionamento com o Pai. É a chance de recomeçar do zero, com a alma leve e o coração cheio de uma nova esperança. E, por fim, a festa dos tabernáculos. É o tempo da presença manifesta de Deus, de habitar sob sua sombra, de ver a glória dele de perto. Ele deseja entrar na sua casa, na sua família, na sua vida. Por isso, prepare-se para sentir a presença de Deus de uma maneira que você jamais sentiu antes. E foi no 7º mês, no mês de setembro, que a reconstrução dos muros de Jerusalém aconteceu. A Bíblia nos conta, no livro de Esdras,
que o povo, após um longo e doloroso exílio, retornou à sua terra. E o que era ruína, o que parecia impossível de se erguer novamente, Deus fez. A reconstrução do templo de Deus foi retomada. Os alicerces foram lançados. E a mensagem aqui é direta e reta para o seu coração. Se a sua vida parece estar em ruínas, se as suas finanças estão destruídas, se a sua saúde foi atingida, se a sua família está fragmentada, saiba que setembro é o mês da reconstrução acelerada. Não será um processo lento e demorado. Deus está liberando uma unção para que aquilo que demorou anos para ser destruído, seja reconstruído em tempo recorde. Você será testemunha do que o poder de Deus pode fazer, e o tempo do cativeiro, da dor e da destruição vai acabar. Você voltará a construir. Mas tem mais um segredo para você. No livro de Tiago, a Bíblia nos fala sobre a chuva temporã e a chuva serodia. A chuva que vem no tempo da semeadura e a chuva que vem no tempo da colheita. A chuva temporária é a primeira chuva, a semente que é regada. Se você tem chorado, orado, jejuado, se você tem feito a sua parte, se você tem semeado na sua vida e na vida de outras pessoas, você tem plantado. E você pode ter se sentido como se a sua semente estivesse morrendo na terra seca, sem sinais de vida, sem a menor chance de colheita. Mas o que eu estou te revelando é que setembro é o mês da chuva tardia, a chuva que vem para a colheita. É o tempo do regresso, do retorno da bênção, do cumprimento da promessa. É a água que faz brotar o que foi plantado em meio à dor, em meio ao sofrimento. Prepare-se, porque o deserto que você atravessou foi apenas o lugar onde você plantou. E agora, em setembro, a chuva que está caindo sobre a sua vida é a chuva que te trará uma colheita que vai ser tão grande, que as suas lágrimas serão transformadas em celeiros cheios. É a hora de colher o que foi semeado. A matemática de Deus não é uma teoria. Ela se manifesta na vida de pessoas reais, que viveram histórias de dor e viraram o jogo no tempo perfeito. E o primeiro personagem que nos ensina um segredo profundo sobre setembro é Jó. Aquele homem que perdeu tudo. Sua família, sua saúde, seus bens. Ele sentiu o peso da dor em sua forma mais cruel, o abandono de amigos e a desilusão com o que ele acreditava ser certo. Se você se sentiu como Jó, sentado em cinzas, sem esperança, com o coração partido por tudo que perdeu, saiba que a história dele não termina ali. Jó viveu mais do que a dor, ele viveu a restituição. E não foi uma restituição simples. Foi uma restituição em dobro. Tudo que ele perdeu, Deus lhe devolveu multiplicado. A chave para a virada dele não foi apenas a paciência. Foi um ato de fé e de perdão. Quando ele orou por aqueles amigos que o feriram, que o julgaram, a sua restituição foi liberada. E o segredo aqui para você é este. A sua virada está ligada ao seu perdão. A sua bênção está presa no cativeiro da falta de perdão. Setembro é o mês em que a restituição em dobro se manifesta. Mas ela exige de você a liberação. Libere quem te feriu. Perdoe quem te julgou, e Deus fará um cálculo que a sua mente humana não pode entender. Ele devolverá tudo em dobro. A dor que Ana sentiu, a dor da esterilidade, do desprezo, do escárnio, é a mesma dor que muitos de vocês carregam. Aquele clamor por uma promessa que tarda, a lágrima que escorre no silêncio do quarto, a frustração de ver a bênção na vida de outras pessoas, mas não na sua. Ana era uma mulher ferida, que vivia debaixo de zombaria. E ela fez o que a sua alma está prestes a fazer. Ela se derramou no altar. Ela fez uma oração de quebrantamento, de entrega total. Sua oração não foi um pedido protocolar, foi um grito da alma. E o que a Bíblia nos mostra é que o clamor dela foi ouvido. E o que era dor e esterilidade se transformou em uma promessa. Ana não teve apenas um filho. Ela deu à luz Samuel, um profeta que mudaria a história de uma nação inteira. A sua resposta de oração, que você tanto espera, não será apenas algo pequeno. Será algo tão grande que a sua resposta de oração será a bênção que impactará gerações. Setembro é o mês em que a sua oração perseverante é ouvida e a promessa que parecia adormecida, ganha vida. A sua resposta está a caminho. E, por fim, a unção de Neemias. Um homem que, ao ouvir sobre as ruínas de Jerusalém, chorou. Mas ele não ficou apenas chorando. Ele se moveu em direção à sua dor. Ele se levantou, orou e agiu. E com uma unção de aceleração, o que demoraria anos para ser reconstruído, ele fez em apenas 52 dias. Aqueles muros que estavam em pedaços, foram reerguidos de uma forma tão sobrenatural que assustaram os inimigos e surpreenderam a todos. E a mensagem aqui é clara.
Se a sua vida financeira está em ruínas, se o seu casamento está em pedaços, se a sua saúde foi fragmentada, saiba que setembro é o mês da aceleração de Deus. Não será uma obra lenta, não será um processo arrastado. Deus está liberando anjos, recursos e pessoas para que a sua reconstrução seja feita em tempo recorde. Você será testemunha do que o poder de Deus pode fazer. E o que te travou por anos, agora será resolvido de forma sobrenatural em pouquíssimo tempo. É o tempo de se levantar e de reconstruir. Deus te dará a força para fazê-lo. Nós passamos pelas histórias de Jó, Ana e Neemias. Vimos a matemática da restituição, o poder da oração e a unção de aceleração. Mas agora, eu quero te levar ao segredo mais profundo de todos. Aquele que eleva a mensagem de setembro de um mês de bênçãos para o mês da nova aliança. Para entender este mistério, precisamos olhar para a possibilidade do nascimento de Jesus. Muitos estudiosos bíblicos, ao rastrearem a cronologia do Evangelho de Lucas, chegam à tese de que Jesus não nasceu em dezembro, mas em setembro, durante a festa dos tabernáculos. E isso não é um detalhe relevante. É o ponto central de toda a revelação. A festa dos tabernáculos era o tempo em que o povo de Israel acampava em tendas para celebrar a presença de Deus que os guiou no deserto. Era uma lembrança de que Deus habitou com seu povo. E o que a vinda de Jesus significa? O nascimento do Emanuel, Deus conosco. Aquele que, em forma humana, tabernaculou entre nós. Setembro, portanto, não é apenas o mês da colheita ou da restituição. É o mês em que a promessa se tornou carne, em que o Verbo se fez gente para morar entre a humanidade. É o mês do cumprimento de todas as profecias. É o portal definitivo da presença de Deus que se manifesta de uma forma que o mundo jamais viu. Aquele que antes habitava em tendas e no templo, agora habitava em um corpo humano, abrindo um novo capítulo para a história da humanidade. É a celebração máxima da nova aliança, do novo pacto selado com o sangue do Cordeiro. Por isso, tudo que está adormecido, tudo que parece sem vida na sua jornada, está prestes a acordar. O que isso significa para a sua vida? Significa que a sua história de deserto tem um ponto final. Se o seu relacionamento com Deus se tornou algo distante, protocolar, saiba que setembro é o mês em que a intimidade é restaurada. O mesmo poder que fez com que o Verbo habitasse entre nós, é o poder que está vindo para habitar na sua casa, na sua vida e no seu coração. É o tempo da presença de Deus que não se limita a um lugar ou a um momento, mas que te acompanha a cada passo. Não espere um milagre à distância. Espere que o milagre se aproxime, que ele toque sua vida, que ele se faça presente na sua realidade. É por isso que as viradas de Jó, Ana e Neemias são mais do que simples histórias. São promessas ativadas no mesmo tempo profético. A restituição em dobro acontece porque o Criador, em sua misericórdia, se fez o seu tabernáculo. A resposta à oração de Ana é confirmada porque aquele que ouve todas as orações agora está ao seu lado. A aceleração de Neemias é um reflexo do mover sobrenatural que se iniciou com o nascimento do Salvador. Não há mais tempo para dúvida ou para medo. A maior prova de que Deus está com você já foi dada há milhares de anos. Setembro é o mês em que você vai sentir, tocar e viver essa verdade. O que Deus está liberando é algo totalmente novo. A sua história de deserto terminou. Uma nova aliança, uma nova temporada de vitória e de glória está se abrindo para você, e ela não vai mais se fechar. É o tempo da presença, da paz e do cumprimento de tudo que Ele te prometeu. Você viu que setembro carrega uma unção de restituição, de aceleração e de uma nova aliança com a presença de Deus. Tudo isso é real e está disponível para a sua vida. Mas existe um detalhe, uma chave que a Bíblia revela, que pode ser o ponto de virada para que tudo isso se manifeste na sua história. E essa é a penúltima lição de hoje, um segredo que muitos ignoram. A fé não é passiva, ela é ativada por um passo. Eu quero que você me acompanhe no livro de 2 Reis, capítulo 7. A cidade de Samaria estava em um cerco terrível. Havia uma fome tão desesperadora que as pessoas faziam coisas inimagináveis para sobreviver. Do lado de fora dos portões, 4 homens leprosos se encontravam em uma situação desesperadora. Eles tinham apenas 3 opções: continuar ali, morrendo de fome, entrar na cidade, onde também morreriam, ou tomar uma decisão radical. Eles disseram uns aos outros: por que ficar sentados aqui até morrermos? Se entrarmos na cidade, a fome nos matará. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos arriscar e passar para o arraial dos arameus. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos.
Perceba que o milagre que eles precisavam já estava lá, mas eles não sabiam. Deus já havia feito o inimigo fugir, deixando para trás comida e riqueza em abundância. Mas o que ativou a bênção para aqueles homens e para toda a cidade foi o passo de fé. O passo que eles deram, mesmo no meio do medo, foi o que abriu os olhos deles para o milagre que já existia. Se eles tivessem continuado parados, o milagre estaria lá, mas eles teriam morrido sentados, sem nunca tocar na resposta. E a pergunta que Deus está fazendo para você agora é a mesma. Por que ficar sentado esperando a morte da sua promessa, a morte do seu propósito, a morte do seu sonho? O milagre para a sua vida financeira já pode estar à sua espera. Mas você não está se movendo. A cura para o seu corpo já pode estar disponível. Mas o seu medo está te paralisando. A restauração para a sua família já foi liberada. Mas você está estático no lugar da dor. O que você está esperando para se levantar? Setembro não é um mês para você esperar passivamente. É um mês de ação. É o tempo de se mover na direção do que Deus já te prometeu. O que você está disposto a fazer para colher o que Deus já liberou? O que é esse pequeno passo que o Espírito está te pedindo para dar? Pode ser ligar para aquela pessoa que te feriu. Pode ser dar um passo de fé na sua carreira. Pode ser perdoar a si mesmo e seguir em frente. O milagre não vai bater à sua porta enquanto você estiver inerte. Você precisa se levantar. Você precisa se mover na direção da sua vitória. E saiba, quando você der esse primeiro passo, a sua vitória será tão grande que vai impactar não apenas a sua vida, mas a de todos ao seu redor. Este é o mês em que a fé se move e o impossível acontece. Você tomou a decisão de se mover em fé, de dar o passo que ativa a bênção. Isso é a parte mais importante. Mas a grande questão agora é: como sustentar essa esperança? Como acreditar que a virada de setembro não é um momento passageiro, mas o início de uma nova realidade? A maioria das pessoas vive para o milagre do momento. Mas Deus está te convidando para o milagre que se sustenta por uma vida inteira. A dor que você sentiu não foi em vão. O cansaço, a lágrima, a decepção, tudo isso é apenas um pequeno capítulo na grande história que está sendo escrita para a sua vida. E eu quero que você volte a olhar para a história de Jó, mas agora com um novo olhar. Nós vimos a restituição em dobro que ele recebeu. Mas o que a Bíblia nos revela a seguir é o detalhe mais inspirador. No final do livro de Jó, no capítulo 42, versículo 16, está escrito que, depois de sua restauração, Jó viveu mais 140 anos. Ele teve um novo ciclo de vida, de bênçãos, de prosperidade e de alegria. Ele viu seus filhos e seus netos até a 4ª geração. O tempo de sofrimento de Jó, por mais intenso que tenha sido, foi insignificante comparado aos anos de bênçãos que ele viveu após sua virada. As lutas dele foram apenas um pequeno prefácio para uma vida inteira de glória. Essa é a mensagem de Deus para o seu coração. Aquilo que você viveu em agosto, em julho, e até mesmo nos anos de deserto, é apenas uma pequena introdução. Deus está te convidando a viver não apenas o milagre de setembro, mas os anos de bênçãos que virão depois. A virada que está se manifestando na sua vida não é um evento isolado. Ela é o ponto de partida de uma jornada de vitória. O que Deus está fazendo em setembro é tão profundo que vai garantir um legado, uma herança de bênçãos que vai impactar a sua vida e a vida dos seus descendentes. A sua história de deserto terminou. É hora de viver o livro de vitórias, de paz, de alegria e de propósito. Sua fé não pode se limitar à bênção de hoje. Você precisa aprender a sustentar a esperança no que Deus fará amanhã. A sua colheita tardia de setembro é apenas a primeira de muitas. A sua restituição em dobro é o começo de uma nova matemática de Deus, que multiplica, que restaura e que faz transbordar. A aceleração que você vai experimentar não é apenas para resolver um problema. É para te colocar no trilho de uma vida inteira de avanço. E a nova aliança, iniciada no mês do tabernáculo, é a sua garantia de que a presença de Deus estará com você, dia após dia, sem interrupção. Não deixe que as dores do passado roubem a promessa do seu futuro. Não se apegue ao que se perdeu, mas olhe para o que Deus está te dando agora. A chance de viver uma vida plena, de ver o cumprimento de todas as suas promessas. Deus não está apenas te tirando do buraco, Ele está te colocando em um lugar de autoridade e de prosperidade que você jamais imaginou. A partir de agora, sua história será de testemunho e de glória. O tempo de choro acabou, e o tempo de uma vida de alegria e de colheitas está apenas começando. Abrace essa nova realidade com toda a sua fé. Chegamos ao final desta jornada de revelações, mas este não é o fim da história.
É o início da sua. Nós desvendamos juntos o mistério de setembro. Entendemos que o calendário de Deus não é por acaso, mas é um mapa de bênçãos para a sua vida. Vimos que setembro é um portal de restituição, de respostas de oração, de aceleração divina. Conectamos sua história de dor à virada de Jó, ao clamor de Ana e à reconstrução de Neemias. E, acima de tudo, elevamos a mensagem ao ponto de que este mês é o da nova aliança, da manifestação da presença de Jesus. Vimos que a fé não é estática, mas exige um passo, um movimento na direção da sua vitória. E agora, a última lição, a mais importante. Você não pode guardar essa palavra só para você. É hora de você se tornar um canal de bênção. É hora de você ser a prova viva de que a revelação que mudou sua perspectiva pode mudar a vida de outra pessoa. Existe alguém que você conhece, alguém que está cansado, que está exausto, que se sente esquecido, carregando o peso de meses, de anos de luta. Alguém que está prestes a desistir. Eu não sei quem é essa pessoa, mas o Espírito Santo sabe. E ele está te pedindo para fazer algo muito simples e ao mesmo tempo profético. Vá agora mesmo e compartilhe este vídeo com essa pessoa. Envie para alguém da sua família, para um amigo, para alguém que você sabe que está precisando de uma virada. Não guarde a revelação para si. Libere a bênção para a vida de outra pessoa, e o retorno será ainda maior para você. Se você crê que a bênção compartilhada é a bênção multiplicada, então este é o seu momento de agir. Seja o instrumento que leva a esperança. E se você sentiu a presença de Deus, se você sentiu que esta mensagem foi feita para o seu coração, a sua resposta é simples, mas tem um peso eterno. Eu quero que você, assim como fez no início, faça uma última declaração de fé nos comentários. Use a frase: "Minha virada chegou". Declare isso com toda a força da sua alma. Escreva isso para que o mundo espiritual ouça. Que seja a sua última e mais poderosa palavra de fé neste dia. E se você ainda não faz parte desta família, se ainda não se inscreveu no canal, esta é a sua oportunidade. Clique no botão de se inscrever para que esta se torne a sua fonte diária de inspiração e de alimento espiritual. Este não é apenas um vídeo, é um pacto que Deus está fazendo com você. E você está selando esse pacto com a sua declaração e com a sua atitude. Não volte para a sua vida de antes. Não permita que a dúvida e o medo roubem o que Deus já liberou. A partir de hoje, sua história será de testemunho. O que você viveu de sofrimento será a sua plataforma de bênção. O deserto que você atravessou será o seu palco. Setembro é o mês em que a sua história de deserto se encontra com a sua história de colheita. Não espere mais. O milagre não vai bater à sua porta enquanto você estiver inerte. O que você está disposto a fazer para colher o que Deus já liberou? Agora, eu quero que você feche seus olhos por um momento. Respire fundo e sinta a presença de Deus no lugar onde você está. Não importa se você está no trabalho, em casa, no carro. Sinta o ambiente se encher com a glória de Deus, porque este é o momento mais importante de todo o vídeo. A palavra que entrou pelo seu ouvido agora precisa se tornar oração. Você vai orar comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração, e vamos juntos ativar todas as promessas que o céu liberou para o mês de setembro. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta revelação. Por nos mostrar que setembro não é um mês qualquer, mas um portal de bênçãos para a nossa vida. Eu te agradeço porque o teu calendário é profético e o teu tempo é perfeito. Agora, Pai, eu me uno em espírito a cada pessoa que está ouvindo esta oração, e declaramos o fim de uma estação. Declaramos o fim da dor, o fim da escassez, o fim da tristeza e do cansaço. A partir de agora, as lágrimas não serão mais de dor, mas de alegria e de gratidão. Nós ativamos, em nome de Jesus, a unção de restituição que esteve sobre a vida de Jó. Senhor, restaura em dobro tudo o que foi perdido. Restaura as finanças que foram roubadas, as oportunidades que se fecharam, os anos que foram consumidos. Que o que parecia morto na vida financeira, familiar e ministerial, volte a ter vida, multiplicado e transbordante. Eu libero, agora, a unção de aceleração que esteve sobre Neemias. Ó Pai, que aquilo que estava parado por anos, que os projetos que não saíam do papel, as curas que não vinham e os processos que se arrastavam, sejam resolvidos em tempo recorde. Que os teus anjos e os teus recursos se movam de forma sobrenatural para que a reconstrução seja feita em pouquíssimo tempo, para a glória do teu nome. Nós recebemos, Senhor, a unção da chuva tardia sobre a nossa colheita. Que a semente que foi plantada com lágrimas,
Que o clamor que foi feito no silêncio da noite, que o trabalho que foi feito sem reconhecimento, receba agora a tua chuva de bênçãos. Faz o nosso celeiro transbordar, faz a nossa conta bancária crescer, faz a nossa saúde florescer. Que a colheita que virá seja tão grande que seja impossível de contar. Nós declaramos que a nossa história de deserto terminou. E nós abraçamos a nova aliança, a presença de Jesus em nosso lar, na nossa família e no nosso coração. Eu te peço, Senhor, que a tua glória e a tua presença encham cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que a partir de agora, elas andem na tua paz, na tua alegria e no teu propósito. Nós te agradecemos, porque a vitória já foi dada na cruz. E nós recebemos tudo isso, com o coração cheio de fé, em nome de Jesus. Amém. Agora, eu quero que você abra seus olhos. Olhe para a tela, olhe para mim. E se você orou comigo, se você selou essa palavra em seu coração, eu não quero que você saia deste vídeo sem receber a sua porção final. Eu não vou te deixar ir embora sem declarar com toda a minha autoridade tudo aquilo que o céu já liberou para a sua vida. Esta não é mais uma oração, é uma declaração. Uma palavra profética que o teu espírito precisa ouvir e receber. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida o fim de todo ciclo de derrota. Eu declaro que toda porta que se fechou, que toda palavra de maldição que te foi lançada, que todo diagnóstico que não glorifica o nome de Deus, que toda escassez financeira, toda dor na alma e toda prisão emocional, seja quebrada agora. Eu declaro que as correntes que te prendiam no passado, que o peso que te fazia caminhar curvado, sejam arrancados da sua vida, em nome de Jesus. Você não será mais chamado de estéril. Você não será mais chamado de pobre. Você não será mais chamado de derrotado. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida a unção da restituição em dobro. Eu declaro que o que foi roubado, será devolvido. Que o que foi perdido, será restaurado. E que o que parecia morto, agora vai voltar a ter vida e transbordar. Eu declaro que a sua história de deserto terminou e que o seu celeiro será cheio com uma colheita que virá sobre a sua vida de uma forma tão grande que o que você viveu de choro será transformado em uma alegria que a sua alma jamais sentiu. Eu libero sobre você, agora, a unção de aceleração. Eu declaro que os seus projetos que estavam parados serão concluídos em tempo recorde. Eu profetizo que a sua família que estava fragmentada será reconstruída de uma forma que vai surpreender a todos. Eu decretei que a sua saúde, que estava debilitada, será restaurada. Que o teu tempo de espera foi o tempo de preparação, e que agora, em setembro, a tua vitória virá com uma velocidade que o olho humano jamais viu. Eu declaro que toda dor, toda lágrima e todo sofrimento do passado se tornará o seu maior testemunho. Você não é mais um sofredor. Você é um guerreiro. E a partir de agora, a sua história será de vitória, de prosperidade, de paz e de propósito. Eu declaro que você está entrando em uma nova temporada, um novo capítulo, uma nova aliança com Deus. A presença do Emanuel, o Deus conosco, se manifestará de uma forma que você não terá dúvidas de que Ele está com você. Eu declaro que a sua vida nunca mais será a mesma depois deste vídeo. Levante a sua cabeça, porque a sua vitória chegou. Eu te abençoo, em nome de Jesus, para que você viva uma vida de glória e de poder. E que a paz que excede todo entendimento, a alegria do Senhor e a graça do nosso Deus estejam com você, agora e para sempre. Amém e amém. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga. A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.